Boa noite Arthur, que eu tô vendo aqui no Instagram. Boa noite povo, quem foi entrando vamos dando boa noite aí. Vamos entrando. Como é que estamos nesta noite? Tá todo mundo tranquilo? Eu quero saber de vocês. Eu vou baixar o vento aqui. Talvez muito vento atrapalhe. Pessoal do Face, boa noite. Por favor, vão... Oi, Eline. Boa noite, meu bem. Buenas noches. Bia, boa noite. Vamos espalhando para o pessoal aí que a live vai começar. Com 2 dias de atraso, né? Que bom que a noite tá tranquila. Esse sábado, pós-festa, né? Ontem foi dia de festa no mundo e aí é dia de muita coisa, de fazer muita coisa, de se reunir com a família, de botar a conversa em dia. E aí hoje é dia, como eu costumo dizer aqui em casa, né? É dia de jiboiar. Fazendo as honras sagitas por aqui. Por causa do... Ah, manda um cheiro pra tua mãe, Bia. Manda um cheiro pra ela bem grande. Dá os parabéns a ela. Bora lá, vamos botando nos grupos. Que a gente vai começar essa live. Eu espero que eu consiga dar conta aqui dos 2 canais. Que eu tô no Instagram. Na página do clã do Instagram e na página do clã do Facebook. Esses são os canais que eu estou utilizando aqui hoje, tá? Então acho que só quem segue o Instagram é quem vai conseguir visualizar essas lives. Então aí vocês quiserem compartilhar o link da live, eu agradeço. Boa noite, Freia, que apareceu aqui no Insta também. Boa noite. E vamos começar, né? Até porque eu acho que o Instagram ele encerra com 1 hora, acredito eu. Arthur, pós-plantão, pós-celebração de sabá, ou coisa boa. Corpo cansado, mas bem e de dever cumprido. Essa é a sensação. Depois de um dia de trabalho, depois de uma celebração, né? Essa é a sensação, Arthur. Bom, gente, vamos lá. Não vou me demorar muito para começar, até porque já são 9h07. Quem puder ir colocando aí para os colegas, para os amigos de vocês, divulgando aí essa live, eu agradeço. E hoje a gente vai falar, na verdade é uma primeira live de uma série de lives. Quando eu falo série, eu não falo de muitas lives, né? Eu falo de umas 2, 3, em que a gente trata do mesmo tema, de aspectos diferentes do mesmo tema, para a gente dar uma aprofundada, para dar uma orientada aí às pessoas que procuram saber um pouco sobre isso. E falar de magia é uma coisa que interessa muitos praticantes de qualquer sistema mágico, em especial tradições como a Wicca, como a bruxaria, e principalmente nesses tempos eu costumo me colocar muito assim numa posição meio crítica com relação a muitas pessoas que numa tentativa de se afirmar enquanto bruxos, né, ficam
saem por aí dizendo que ai, fazem, acontecem com magias. Sabe aqueles sistemas mágicos? Eu não vou nomear aqui, mas assim, esses sistemas radicais, sistemas de magia bem radicais, bem dramáticos, bem trevosos, né? Para tentar imprimir uma imagem de obscuridade, de seriedade à bruxaria que não precisa disso, né? Então, muitas pessoas aí ficam dizendo, eu faço tal sistema, eu mexo com tal sistema de magia, né? Invoco tais coisas, enfim. E se esquecem que a magia é algo bem mais simples do que isso. Esquecem que a magia é algo visceral por sua simplicidade. Então, muitas pessoas acabam dando de ombros, né? E não considerando um sistema mágico que ele é tão antigo quanto a própria humanidade. Talvez ele seja o sistema mágico que deu origem a todos os outros sistemas mágicos, que é a magia natural. É talvez uma das primeiras formas que o homem encontrou de se relacionar com o oculto, se relacionar com o mundo invisível e tentar modificar a realidade habitual, né? Nessa relação com a realidade mágica, que é a magia natural. Então, hoje a nossa conversa hoje é para falar sobre esse sistema mágico, que é a magia natural, que muita gente negligencia, que muita gente acha que é bobinho, que não produz efeitos, que isso é besteira, não sei o quê. É muito simples, talvez por sua simplicidade, muitas pessoas, muitos praticantes de magia, muitas pessoas que se dizem bruxos acabam relegando, acabam desprezando. E que na verdade se trata da base mágica da prática wicana, da base da magia wicana, né? Da magia que nós praticamos na Wicca. Né? Eu, enquanto sacerdote wiccaniano, enquanto bruxo, né? Dessa vertente de bruxaria que é a Wicca, eu afirmo e digo que a base mágica de nossa prática é a magia natural, certo? E vamos fazer uma distinção aqui do que é magia natural e do que algumas pessoas chamam, por exemplo, de bruxaria natural, né? Que são duas coisas diferentes. A magia natural, ele é um sistema mágico que utiliza, né, que vai lançar mão aí como recurso, né, e como, vamos dizer, como substrato, né, vai usar como substrato os fenômenos da natureza, esses fenômenos que são captados por nossos sentidos, né, porque quando eu falo fenômenos da natureza, eu não estou me referindo somente àqueles fenômenos que acontecem na Terra, mas todos os fenômenos naturais que nós conseguimos captar, nós conseguimos perceber com os nossos sentidos. Então, por exemplo, um eclipse, ele é um fenômeno natural, mas não necessariamente é um fenômeno da Terra, né? Não sei se vocês estão compreendendo isso, esse raciocínio. Mas é captado por nossa visão, nós conseguimos enxergar as estrelas, o anoitecer, o amanhecer, né? O nascer do sol, os eclipses, a mudança das estações, a mudança das fases da Lua. Então, tudo isso que acontece fora da Terra e dentro da Terra, nesse mundo físico e tangível, quando utilizado como base para uma prática mágica, isso pode ser chamado de magia natural, certo? É o que nós praticamos magicamente. E eu devo dizer a vocês que os grandes resultados que eu obtive magicamente, assim, resultados instantâneos, eu não vou dizer praticamente instantâneos, eu vou dizer literalmente instantâneos, ocorreram quando eu utilizei da magia natural, né? Eu não precisei recorrer a um sistema complexo, eu não precisei recorrer a grandes elaborações de feitiços ou a grandes fórmulas, né? Ou fórmulas complexas. Não, eu utilizei exatamente dessa magia que é bem simples, que é bem popular, que deu base às práticas de magia popular, né? Que foi a magia natural. Então, hoje a gente vai começar a conceituar, o que é magia natural, falar um pouco das bases da prática da magia
da magia natural e do que a gente precisa saber antes de praticar. E aí, nas lives mais à frente, eu vou descrevendo um pouco mais sobre as técnicas, né? Das técnicas de magia natural, né? Pra gente. E dar algumas ideias aqui. Então, já falei que a magia natural, ela é uma magia que se baseia nos fenômenos da natureza. Certo? E pensemos em fenômenos da natureza como sendo tudo aquilo que nos cerca. Tudo aquilo que nos envolve, né? Tudo aquilo no que estamos mergulhados, no que o nosso corpo físico e nossos outros corpos estão mergulhados. Nós vivemos a ação dos ventos, nós estamos mergulhados na ação dos ventos, nós vivemos sobre a dinâmica da Terra, né? Da mudança das estações, estamos mergulhados na mudança das estações, estamos mergulhados no ciclo da água, né? Estamos cercados de água em estado gasoso, que vemos a condensação da água, ela se transforma em chuva, vemos a água correndo através dos rios, né? Indo para os mares, enfim. Vemos a lua, vemos a mudança das estações, vemos aí o comportamento dos animais, vemos tudo isso. E tudo isso, quando utilizado com uma intenção mágica, se chama magia natural. Boa noite, Gi. Jordana entrando aqui. Boa noite, meu bem. Saudade de tu. Eu gosto dessa noção de magia natural e eu parto de um paradigma ou de uma verdade, que eu acredito que seja uma verdade. Que a magia é um direito. Todos nós nascemos com um potencial mágico. Todos nós nascemos com esse veio que tem dentro de nós, que é a capacidade de, através de nossa vontade ou através do nosso desejo concentrado, mudar a nossa realidade. Todos nós nascemos com esse potencial, que é o que nós chamamos de potencial mágico. E eu acredito que a magia é um direito nosso. É um direito por nascença, não é uma exclusividade de uma determinada linhagem ou de uma determinada casta de pessoas, não. É um direito de toda pessoa. É um direito de todo mundo. Agora, se a pessoa em sua vida, partindo da sua cultura e das crenças em que está mergulhada, busca esse recurso para a sua vida, né? Busca esse plus na sua vida, que é a magia, aí é uma outra história. Mas é um direito de todo mundo. A magia nasce quando todos os outros recursos... A magia entra em ação, né? Ela pode ser usada como recurso quando todos os outros recursos possíveis se esgotaram. E aí entra a nossa magia. E a magia vai lidar diretamente com a capacidade nossa, que é a nossa fé, né? A nossa fé, não necessariamente essa fé, a fé da magia, não é necessariamente uma fé em um ser superior, mas uma fé em uma capacidade que temos de modificar a nossa realidade. Certo? Então, esse é o nosso direito. Esse é um direito que nós temos, né? De nos apropriar de uma habilidade, de nos apropriar de uma técnica, ou de um sistema, ou de vários sistemas de técnicas, né? Que nos dão a capacidade de modificar a nossa realidade para melhor, né? De modificar a nossa realidade para trazer para nós mais conforto, para trazer para nós mais saúde, para nos trazer longevidade, para nos trazer proteção, para nos trazer prosperidade, para nos fazer plenos nessa realidade que é essa realidade habitual, né? Nessa nossa realidade em que vivemos. E só assim nós podemos ajudar outras pessoas, só assim nós podemos também auxiliar outras pessoas. E aí vem uma coisa aí para que a gente precisa quebrar, né? Que é essa coisa de a magia não pode ser usada para si mesmo porque é magia negativa, quando você usa para fins próprios. Não. A gente precisa quebrar essa ideia, né? Porque a magia é para ser usada para fins próprios, sim. É aquela coisa, como é que eu vou poder ajudar uma pessoa a recuperar a sua saúde se eu não estou saudável? Sabe? Então, para que eu esteja bem para ajudar, para que eu possa ajudar outras pessoas, eu preciso estar bem. Então, é a coisa do amor próprio. Como é que eu posso amar outras pessoas se eu não me amo em primeiro lugar?
Então, com a magia é a mesma coisa. Como que eu posso utilizar a magia em prol de outra pessoa se a minha vida está toda cagada? Né? Então, eu preciso ajeitar a minha vida, eu preciso prover as minhas necessidades para que, uma vez essas necessidades providas, eu possa pensar em uma magia aí para terceiros, né? Para outras pessoas. Então, e ela parte, falando em paradigma, ela parte desse paradigma da interação. Você vai ver vários sistemas mágicos que falam assim: o homem é um ser que está acima da natureza e um ser que nasceu para controlar a natureza. Então você vai ver sistemas mágicos que têm por objetivo o domínio sobre os fenômenos da natureza, ou o domínio sobre a natureza. Na bruxaria a gente não busca o domínio, né? O domínio fala do poder sobre algo. Mas na bruxaria a gente fala do poder com, ou seja, nós falamos da interação. Da interação do praticante, da interação entre o magista, o bruxo, a bruxa, o sacerdote, a sacerdotisa ou a feiticeira, com as forças, né? Uma vez que você percebe os fenômenos, percebe que cada fenômeno tem um tempo, né? E que cada energia se manifesta em um determinado tempo, você interagir com essas energias. Você não está controlando. Você está trazendo os benefícios desses períodos, ou dessas marés, ou desses fenômenos para a sua vida. Então, isso é poder com. Nós buscamos uma interação entre o praticante de magia e as energias que o cercam. Certo? Então, a gente parte desse paradigma. A magia natural, ela fala disso. Da interação com as energias, da interação com a natureza. E ela é ilusoriamente simples. Por que ela é ilusoriamente simples? Porque em termos de técnica, a magia natural é muito simples. Mas existem alguns elementos que a gente precisa compreender, ou alguns procedimentos que a gente precisa compreender, ou algumas leis que a gente precisa compreender para que a gente possa caminhar e executar essa magia. Certo? Até aí eu queria saber de vocês se está tudo ok, se está dando para entender, se está tudo claro. Hoje é uma conversa mais teórica, vamos dizer assim. Mas essa teoria ela é muito importante para a gente seguir com a prática da magia natural. Eu estou vendo aqui que tem pessoas, que todo mundo que está assistindo aqui é praticante de magia. Então vocês podem também acrescentar as contribuições de vocês. À medida que eu for vendo aqui, eu vou lendo, né? Eu vou lendo aqui o que vocês tiverem de dizer, eu vou colocando aqui também. Certo? E a magia natural é uma magia relativamente simples, mas ela requer habilidades. E se tratando de habilidades, eu me refiro às habilidades que a gente precisa desenvolver para praticar magia. E já no nosso grupo do nosso clã, já tem aqui algumas lives, cujo título é A Arte dos Feitiços. Acho que é alguma coisa assim, A Arte dos Feitiços, tem 1, 2 e 3. Acho que nas primeiras lives eu falo sobre as habilidades. A gente discorre um pouco sobre as habilidades que um praticante de magia, que um bruxo, né, alguém que quer fazer feitiço, precisa desenvolver. Então tá tudo lá. Não vou falar aqui de habilidades mágicas que a gente precisa desenvolver. Mas para além dessas habilidades, a gente precisa levar em consideração 3 aspectos para essa magia, né? E quando eu falo desses 3 aspectos, eu lembro de cada vez em que eu fiz uma magia em que levou em conta esses 3 aspectos e a magia funcionou instantaneamente. Não se iludam. A magia natural, ela é uma magia potencialmente poderosa, fazendo aqui um pleonasmo, né? Então, assim, é uma magia extremamente poderosa, que se você levar em conta esses aspectos, você vai lançar a mão dela e vai conseguir.
né? Certamente aí eu tenho aqui pessoas que estão assistindo essas lives e tem histórias para contar sobre algum evento de magia natural que praticou e que obteve resultados instantâneos, né? O primeiro aspecto eu diria que é a necessidade. A magia natural ela surge num contexto em que o homem tinha necessidades, as necessidades do homem eram aquelas necessidades bem básicas, bem primárias e bem viscerais, como sobreviver, por exemplo, como garantir comida num tempo em que as pessoas não plantavam, as pessoas não conheciam técnicas de agricultura, num tempo em que eles viviam uma realidade extremamente hostil, uma realidade natural extremamente hostil, sujeito aí aos mais diversos fenômenos da natureza, em que ele precisava sobreviver. Eu estou falando aí do homem pré-histórico. E que ele precisava garantir comida para o seu clã, para a sua família, não é? Que ele precisava garantir abrigo e que ele precisava se reproduzir. Essas eram as grandes necessidades. Então, a magia entrava em ação quando o bicho pegava. A magia entrava em ação quando eles viam assim, que não tinham muito a quem recorrer. Não tinha animal para caçar. Não tinha comida para coletar onde eles estavam vivendo. Então começou-se a pensar determinadas ações, determinados gestos, determinadas fórmulas mágicas. E quando eu digo fórmulas mágicas, pense em coisas primárias, como por exemplo desenhar um sol, como crianças fazem hoje, desenhar um sol no chão para fazer com que as nuvens se dissipem e o sol brilhe no céu. Desenhar um tatu morto, né, no fundo de uma caverna para que aquela cena acontecesse. Vestir uma pele de animal e simular uma cena de caça para que aquele evento acontecesse no plano físico. Por quê? Porque o povo ia passar necessidade. Se não houvesse comida, havia um risco muito grande daquela família ficar fraca, enfraquecer, passar fome, passar necessidade, e aí perecer por qualquer coisa que a natureza, em sua fúria, pudesse causar. Morrer de frio, morrer de fome, ou morrer invadido por um animal, enfim. Boa noite, Rafael. Boa noite, querido. Euran FC. Boa noite também aqui. Tem Eurian. Não sei se eu estou lendo certo, viu, gente? Me desculpa aqui. Boa noite também. Estou dando boa noite aqui para o povo. Então, a necessidade é um componente essencial na hora em que você vai lançar mão da técnica que é a magia natural. Certo? Uma coisa é você querer um carro, mas outra coisa uma coisa é você querer dinheiro para comprar um perfume, sabe, da moda. Mas outra coisa é você precisar de dinheiro, querer um montante, porque não tem mais um pacote de fubá na sua despensa, no seu armário. Compreende? A necessidade de sobrevivência, a necessidade de suprir essas questões mais básicas da existência é exatamente o combustível que vai mover um dos combustíveis que vão mover a sua ação mágica. Porque você precisa daquilo. A primeira coisa, você precisa muito de algo. Ok? Então a necessidade é essencial na hora do ato mágico. Eu preciso desse dinheiro para pagar, sei lá, para pagar a minha feira, para comprar comida. Caiu alguém doente, muito querido da minha família. Eu preciso curar essa pessoa. Aí vai entrar o segundo aspecto, que é a emoção. Você está emocionalmente envolvido no processo. Né?
que é o segundo aspecto, é o desejo. Uma coisa é necessidade, outra coisa é desejo. Porque necessidade nós temos, mas nem sempre aquilo que necessitamos é aquilo que desejamos. Dá para entender essa jogada? Nem sempre aquilo que desejamos é aquilo que precisamos. Às vezes eu preciso organizar minha casa porque está uma bagunça, mas eu não desejo. Às vezes eu preciso me alimentar bem, mas não desejo. Aquilo não é uma coisa que está me mexendo emocionalmente. Então, são duas coisas diferentes, né? São duas coisas diferentes. A necessidade e a emoção, né? O desejo, que é essa coisa que tá ligada a o envolvimento emocional. Então, você precisa estar envolvido emocionalmente com algo para que você agregue uma potência a essa necessidade. Certo? Talvez seja por essa razão, né, que nem eu e vocês também podem até compartilhar as impressões de vocês com relação a isso e as opiniões de vocês com relação a isso, porque eu tenho outros praticantes, eu tenho outros bruxos aqui. Eu não sou muito de fazer feitiço para as pessoas. Certo? Eu não sou muito de fazer um feitiço por alguém. Eu sou mais de ensinar o feitiço à pessoa e a pessoa que vai atrás. Muitas vezes a pessoa diz, vai Polanco, faz isso, né? A gente precisa disso, faz isso. Eu estou precisando de tal coisa, tal coisa. Eu disse, tá, então faça isso. E aí eu dou a receita para a pessoa. Porque eu não estou envolvido emocionalmente no problema da pessoa. Eu avalio, né, parte do meu termômetro, né, que se eu devo fazer uma magia por alguém ou não, é essa coisa do envolvimento emocional. Né? Primeiro eu tenho que gostar da pessoa, assim, eu preciso querer bem a pessoa e ao ponto de que a preocupação dessa pessoa seja minha preocupação, se torne também minha preocupação. E aí é quando eu me vejo também emocionalmente envolvido na questão da pessoa. Certo? É quando surge um problema com um parente próximo meu, por exemplo. É quando surge um problema com alguém próximo a mim, por exemplo. E essa pessoa pede para fazer. E mesmo assim eu não digo eu vou fazer. Eu digo assim, vamos fazer junto? Né? Porque eu posso ajudar também, eu posso agregar da minha energia, porque eu também estou envolvido emocionalmente com a questão. Então, esse componente que é o envolvimento emocional é fundamental. Eu queria saber de vocês, o que é que vocês acham? Né? Se isso conta, se isso não conta, se isso é besteira. E o terceiro componente é o conhecimento. Né? Conhecer o processo da magia, conhecer as etapas da magia, conhecer o que é a magia, do que se trata a magia, o que envolve a prática mágica. Porque quanto mais você conhece, isso aí já é uma lei da magia, né? Isso aí já é uma coisa que diz respeito a conhecer a magia. Quanto mais você conhece sobre... Oi, Nick! Quanto mais você conhece sobre magia, quanto mais técnicas você conhece, quanto mais você se apropria, mais você tem condições de manipular as técnicas e condições de ter uma magia eficaz. Porque você sabe do processo. Né? Porque você sabe o que envolve o processo mágico. Né? Desde a sua preparação até o seu resultado. Ok? Então esses são os três elementos. Esses são os três componentes fundamentais, eu diria, necessários, né? Fundamentais aí para a prática da magia natural. Mas isso também pode se refletir em qualquer outro sistema mágico. Mas eu diria que para magia natural pode ser até que se dispensem outras habilidades, uma vez que você tem esses três componentes, né? A necessidade, o envolvimento emocional e o conhecimento.
uma vez que você precisa muito, que você quer muito, né? Você está emocionalmente envolvido com a questão e você conhece o processo, a probabilidade dessa magia funcionar é muito grande. As grandes magias que eu fiz, assim, que quando eu digo grandes magias, eu digo assim, os feitiços que eu lancei e que aconteceram na hora, eu não fiz nada além, eu não recitei nem, eu não fiz nada além do que, por exemplo, acender uma vela. Nada além, por nada além, entendam assim, em termos físicos, né? Em termos de ação, em termos de ação mágica. Não fiz nada, claro, havia outros elementos em jogo, né? Como visualização, como foco, como concentração, que são aquelas habilidades a que eu me referi no começo da live. Mas em termos de gesto mágico, em termos de ação mágica, nada além do que, por exemplo, pegar uma folha e soprar em um feitiço, acender uma vela em um outro feitiço. E o resultado foi na hora. Agora, por quê? Porque era uma questão de urgência. Era uma questão assim, eu não diria de vida ou morte, mas era uma questão que ia mexer muito com minha vida. Eram questões que mexeriam muito com minha vida. Ou com a vida de pessoas próximas a mim. Certo? Então, é nesses momentos em que eu digo a magia natural, ela é extremamente poderosa. E muitas pessoas negligenciam. E muitas pessoas só querem se dizer bruxas se dizerem que minha magia eu saio à noite numa encruzilhada e vou para não sei para onde, longe, não sei o que, e faço isso e aconteço, e cavo buraco, não sei o que, e boto determinado... Estou dizendo que não tem eficácia. Eu estou dizendo que eu não preciso vomitar trevosidade para dizer que sou bruxo ou para provar que sou bruxo. Né? A magia ela pode ser muito eficaz sem ser tão dramática, sem ser tão extrema. Certo? Não que essas formas sejam... Às vezes eu sou sincero demais, né, Gi? Não que essas formas não sejam válidas, eu gosto delas, eu também tenho minhas trevosidades, mas eu não preciso estar vomitando isso a todo canto que eu vou. Então, a magia natural, gente, é um sistema mágico formidável e assim, de fácil acesso. É um dos sistemas que dizem assim, a razão pela qual a bruxaria nunca vai deixar de existir. Porque a natureza nunca vai deixar de existir. Enquanto houver natureza, há magia. Enquanto houver fenômenos naturais, haverá magia. Porque a magia natural é a magia que está literalmente vinculada aos fenômenos naturais. E em se tratando desse terceiro componente, que é o conhecimento, por conhecimento, a gente precisa compreender, por exemplo, que é o que a gente vai falar hoje aqui, eu vou dar uma pincelada hoje aqui para vocês, nas leis da magia. Eu preciso conhecer algumas leis que regem a magia, que regem o processo mágico. Eu preciso conhecer a linguagem simbólica, compreender o que é a linguagem simbólica e me utilizar dessa linguagem simbólica, e compreender as técnicas, certo? Conhecer as técnicas da magia, né? Conhecer técnicas de magia. Brandão V11, boa noite também. Conhecer técnicas de magia, certo? Então são esses três elementos que envolvem esse terceiro aspecto, que é o conhecimento. Então falei aí da necessidade, falei aí da emoção, do envolvimento emocional e o conhecimento. Por conhecimento vamos falar aí de leis da magia. E vamos pincelar aqui sobre algumas leis que envolvem a magia, algumas leis que eu sempre estou considerando aí na hora de fazer um feitiço, na hora de lançar um feitiço, de elaborar um feitiço, de fazer as minhas fórmulas mágicas, né? Primeira lei é a lei do conhecimento, né? O conhecimento já é uma lei mágica. Quanto mais você conhece sobre algo, e quando se trata de leis mágicas, uma pincelada rápida, eu vou aqui mencionar esse livrinho aqui,
Muita gente pode achar bem fuleirinho esse livro. Ele é um livro grosso, porque ele é um livro que toca em vários sistemas mágicos. Ele fala de vários aspectos da magia, agora de uma forma mais ou menos superficial. Por isso que diz que é para aprendiz de feiticeiros. O Grimório para aprendiz de feiticeiros, de Lord Zell, Oberon Zell Ravenheart, né? Ele é um livro que tem uma linguagem simples, que descreve aqui vários aspectos da magia, vários sistemas mágicos. É de uma forma introdutória, ele não avança, ele não se aprofunda nessas formas, mas ele mostra. Então, assim, como um ponto de partida para você conhecer a magia no aspecto geral, é um livro bom. E ele tem um capítulo lá na página 320 que ele descreve um pouco das leis da magia. Ele fala aqui das leis, de 22 leis, mas dessas 22 eu vou tocar aqui. Aprendeu muito com esse livro. Que bom, Arthur. Tocar em 3, 6, 9 leis. Dessas 22 eu vou tocar aqui em 9 leis que eu acho que são interessantes aí da gente começar a compreender antes da gente praticar a magia. A primeira lei é a lei do conhecimento. E eu vou ler aqui. A compreensão traz o controle. Quanto mais você sabe sobre um assunto, mais fácil de controlá-lo. Conhecer algo é ter poder sobre algo. Poder sobre, agora não estou falando mais dessa coisa do poder, não. Conhecer sobre algo é saber, conhecer o funcionamento de uma coisa, é ter a possibilidade de manipular aquela coisa. Certo? Então, quanto mais eu conheço, eu sou professor, quanto mais eu conheço do processo pedagógico, do processo didático, que é ensinar, mais capacidade ou mais efetividade, mais eficácia eu vou ter no ato de ensinar. Né? Se eu conheço sobre metodologia, se eu conheço sobre, enfim, sobre o que é didático, sobre o processo didático, o processo de aprendizagem, das inteligências múltiplas, quanto mais eu conheço sobre o processo de ensino-aprendizagem, mais facilidade eu vou ter para ensinar. Se eu não conheço sobre isso, então eu vou estar dando tiro no escuro, fazendo uma coisa e rezando para que aquilo seja eficiente, né? Seja eficaz. A segunda lei é uma lei que eu amo de coração. Né? É uma lei que eu amo de coração, que é a lei do contágio. E a lei do contágio facilita muito a nossa vida mágica. Né? Sabe quando você pega uma vela, você vai fazer um feitiço, por exemplo, e você tem um feitiço que dura, sei lá, dura um ano. Eu preciso de um feitiço. Você vai fazer um feitiço para... não sei, uma pessoa viajou para um lugar que é perigoso, você quer proteger aquela pessoa e você resolve no seu ato mágico acender uma vela e determinar que a luz daquela vela ajude a proteger aquela pessoa. Estou falando assim, bem grosso modo. Aí você diz, enquanto essa vela estiver brilhando, estiver acesa, a pessoa está protegida. E aí você pega uma vela e acende, se for com uma vela vermelha. Tá? Qualquer outra vela que tiver contato com aquela vela vai carregar a mesma energia que aquela vela. Então você faz assim, você faz todo um processo mágico de impregnar, de limpar aquela vela, de impregnar aquela vela com uma determinada energia, com energia de proteção. Você consagra aquela vela, você coloca lá o nome da pessoa, você coloca lá aspectos da pessoa que você quer proteger, você coloca lá o seu pedido, você formula as cláusulas do seu pedido e projeta uma imagem mental da pessoa protegida lá e resolve acender aquela vela. Certo? Aquela vela está imantada com energia de proteção. A vela vai acabar, você pega uma outra energia, faz uma limpeza e acende naquela vela. Aquela segunda vela que você acendeu e colocou no lugar, ela se torna a mesma vela original. Então, assim, a lei do contágio é uma lei maravilhosa em termos mágicos, que facilita a nossa vida. A lei do contágio diz: objetos que já estiveram em contato continuam a interagir depois de separados. Ou seja, os objetos continuam a ter a mesma energia, mesmo que eles estejam separados. Você faz um feitiço de prosperidade, por exemplo, em que você
Vamos lá, você faz um feitiço para a saúde, certo? Quer fazer um feitiço para a saúde. E esse feitiço para a saúde envolve a energização da água que você bebe. Então a água que eu beber vai estar impregnada de energia de cura. Para onde eu estou falando aqui também a grosso modo. E aí você pega uma garrafinha com água. E manta, faz o mesmo processo que eu fiz com a vela, você faz com a água. Né? Só que agora você projetando nessa água energia de cura. Aí o que é que você faz? Você bebe dessa água. Não beba ela toda. Antes da água acabar, você coloca um pouco mais de água. Completa a garrafa ou a jarra com água. Essa água que você acrescentou vai ter a mesma energia que a água original. E assim vai. Você vai bebendo. Antes de acabar, você acrescenta mais e vai bebendo. Por quê? Porque segue a lei do contágio. Tudo na magia é contagioso. Aí isso aí acaba lhe mostrando, por exemplo, o que acontece com os instrumentos mágicos, né? Dessa coisa de você não tocar, não deixar muita gente tocar, não deixar ninguém tocar os seus instrumentos mágicos, não deixar que, enfim, não deixar os seus instrumentos mágicos em qualquer lugar, ou fazer qualquer coisa. A coisa, por exemplo, do atame não ver sangue, né? O atame tem que ser uma faca que nunca cortou sangue. Tem a ver com o contágio, tem a ver com essa lei do contágio. Ok? Então a lei do contágio é uma lei assim formidável para o seu raciocínio mágico. Quando você vai pensar magia, principalmente essas magias principalmente esses feitiços cujo resultado precisam ser mantidos a longo prazo. Eu sempre vou precisar de prosperidade, eu sempre vou precisar de proteção, eu sempre vou precisar de saúde. Sabe, tem coisas que a gente vai precisar sempre. Pode ser que eu não precise sempre de brilho para conseguir um emprego. Aquilo ali é uma coisa que eu preciso em um determinado momento. Uma vez que eu conseguir um emprego, meu negócio é ser competente para manter aquele emprego. Mas para conseguir um emprego, mas tem feitiços que precisam ser alimentados. E uma das coisas muito interessantes de você considerar no processo de alimentação de um feitiço é a lei do contágio. Né, que diz que tudo aquilo que entrou em contato com algo mantém a energia daquele algo. Como é que diz aqui? Objetos que já estiveram em contato continuam a interagir depois de separados. A magia é contagiosa. Uma terceira lei é a lei de causa e efeito, que isso é praticamente uma lei física. Né? A lei de causa e efeito, cada ação tem uma reação. Isso pode ser interpretado em termos kármicos para quem leva isso em consideração, né? E a lei de causa e efeito é exatamente isso. Tudo que você faz vai produzir um efeito, ok? É daí que parte a natureza das nossas ações, quando a gente vai pensar na natureza das nossas ações. Se eu planto, se eu faço algo, é por isso que na Wicca a gente tem essas leis como o Conselho Wiccaniano, né? Que é faça o que quiser, desde que não prejudique ninguém. Como a lei tríplice, que tudo que você faz retorna para você triplicado. Para quê? Para que garanta, né? Para que a nossa vida seja pautada na intenção de boas ações. Né? Porque quando eu planto boas ações, a probabilidade, que não é a certeza, mas a probabilidade de eu ter como retorno boas coisas é maior do que se eu viver atacando todo mundo, se eu viver sendo fela da puta com todo mundo, se eu viver, né, pintando e bordando com todo mundo. Ok? Eu não posso nem me estender muito aqui, porque senão a live vai acabar. Puf. Lei das infinitas possibilidades. É uma outra lei que tem a ver com a lei de causa e efeito, que diz que uma vez que você faz uma coisa, as consequências daquela ação são imprevisíveis. Né? E uma ação leva a uma outra ação que requer outra ação, que requer uma outra ação. Certo? Então, as infinitas possibilidades, elas falam daquilo que nós não conseguimos prever.
né, como consequência de uma ação. Existe uma outra lei que é a lei da imanência, né? A lei da imanência é uma lei que fala dessa coisa da teia, dessa ideia da teia. Por exemplo, nossa divindade é uma divindade imanente. A deusa para nós é imanente. A teia da aranha, exatamente, Rafael. Tudo está conectado. Nós estamos ligados. Tudo no universo está ligado. Então, qualquer coisa que eu faça aqui vai afetar o todo. Claro, em larga escala ou em escala pequena. Quando você tem, por exemplo, essa analogia da teia de aranha é perfeita. Você tem uma teia. Pense numa teia bem grande, assim, uma teia de 10 metros. Se você toca num fio dessa teia, se você dá uma balançadinha assim nesse fio, você vai ver que toda a teia vai vibrar. Certo? Então, se você afeta uma trama dessa teia, um fio dessa teia, toda a teia será modificada. Certo? Se eu rompo uma teia dessa, a configuração se eu rompo um ponto dessa teia, um fiozinho dessa teia, a configuração de toda a trama, de toda a teia será modificada. Claro, pode ser que não seja percebida no todo, mas ela vai ser modificada no todo, de uma forma imperceptível. Ela vai ser mais modificada no ponto onde eu rompi, nas proximidades de onde eu rompi. Isso quer dizer o quê? Que as consequências das minhas ações vão ser mais evidentes nas minhas relações mais próximas, no meu microcosmos, no meu mundo, né? Na minha comunidade, nas relações que eu construí. O todo, o universo também será modificado através das minhas ações, mas de uma escala menor. Mas toda a teia será afetada. Isso se chama lei da imanência. Tudo que nós fazemos afeta o todo. E como eu sou parte do todo, eu também sou afetado com as minhas ações. A lei do livre-arbítrio, né, é uma lei. A lei do livre-arbítrio, ela diz que todo mundo tem o direito à escolha. E interferir nesse direito inerente ao ser humano, como é a magia, é agir contra a natureza. Certo? É uma lei difícil de ser compreendida, é uma lei um tanto complexa de ser compreendida, que faz com que, por exemplo, a gente não saia fazendo magia para todo mundo que precisa. Se eu tenho uma pessoa, um conhecido que adoeceu, e essa pessoa é querida por mim, eu não tenho o direito de fazer um feitiço para essa pessoa. Essa pessoa precisa querer meu feitiço, porque ela pode ser de um sistema religioso que não goste daquilo que eu faço. Certo? Então eu vou estar agindo contra o livre-arbítrio dessa pessoa. Então, bruxos e bruxas do meu coração, se você vê que alguém precisa de magia e você quer ajudar essa pessoa, o mínimo pergunte a essa pessoa se ela quer a sua ajuda. Se ela quer a sua ajuda mágica. Se ela quiser, aí pronto, você faz. Se ela não quiser, e antes de perguntar, não faça. Certo? Antes de perguntar, não faça. Isso é válido para 99,9% dos casos. Por que não 100%? Porque se é filho meu, Gi está aqui, para não me deixar mentir, a gente faz sem perguntar. Se é um pai ou uma mãe minha, a gente faz sem perguntar. Se são pessoas muito próximas a mim, sinto muito, eu tenho a magia, eu tenho esse componente que é a magia na minha vida, eu vou ajudar essas pessoas mais próximas a mim, me refiro a filhos e pais. A minha linhagem sanguínea direta. Ok? É diferente. E aí, Gi, por favor, me ajude. Pessoas que são pais e mães aqui nesta live, me ajude se vocês concordam, se vocês discordam. Porque é complexa essa questão do livre-arbítrio, né? Basicamente não temos o direito de interferir nas escolhas de uma pessoa. De repente, uma pessoa está vivendo um processo, adoeceu por um processo de escolha, né? A alma da pessoa escolheu aquilo. Então, se ela não expressa o desejo de se libertar daquilo, então não tem o direito de fazer nada. Ok? E a lei da personificação
a lei da personificação é essa lei que tudo que existe pode ser antropomorfizado, tudo que existe pode ser personificado. Parece um pouco a lei do contágio, mas não é. A lei da personificação diz assim: eu vou fazer um feitiço para uma pessoa, mas eu não tenho a pessoa aqui. Eu vou fazer um feitiço de cura, por exemplo, para alguém, mas eu não tenho aquela pessoa perto de mim para receber diretamente a energia. Então eu vou criar uma representação que vai personificar, não é, essa pessoa. Então, por exemplo, eu posso pegar um pedaço de papel e fazer um desenho da pessoa, ou pegar uma foto. Fotos são muito interessantes, são muito usadas nisso. Ou pegar um pedaço de papel e colocar informações sobre essa pessoa. E enviar uma energia para esse papel. Para que a partir daquele momento o papel é a pessoa. Certo? O papel é a pessoa. Isso, parece magia simpática permeia tudo isso, Rafael. Magia, sim, eu concordo, pois é. Magia simpática permeia tudo isso. Deixa eu ver aqui no Facebook se tem gente comentando. Acho que tem ninguém nem assistindo aqui no Facebook. A magia simpática permeia isso. Da mesma forma, pela lei da personificação, acredito que muito do que nós conhecemos que são os deuses passaram por esse processo de personificação ou antropomorfização, né? De eu transformar um fenômeno da natureza em uma personificação. Personificar esse fenômeno, por exemplo, em uma estátua. E aí vem as imagens de deuses, né? E aí vem Zeus como o deus do trovão, porque na verdade Zeus não é o deus do trovão, é o próprio trovão para os gregos. Assim como Tlarta, o nome dela, acho que é assim, que é o trovão para os celtas. Eu não sei que povo celta é, se é bretão, se é galês. Eu tenho Amaterasu no Japão, Amaterasu que personifica o sol no Japão. Amaterasu não é uma deusa do sol, ela é o próprio sol. Assim como Brigitte é o próprio sol, como Grian é o próprio sol, como Hélios ou Apolo é o próprio sol. Certo? Personificado. Para que isso? Para que eu possa interagir com essa consciência que é o fenômeno da natureza, ou com essa consciência que personifica o fenômeno da natureza, certo? Então, a lei da personificação, deixa eu achar aqui, ela diz isso: qualquer fenômeno pode ser considerado vivo e possuidor de personalidade, como uma entidade ou ser, e pode ser tratado dessa maneira. Tudo pode ser uma pessoa, certo? Então, partindo disso, eu posso fazer com que um bonequinho seja uma pessoa. E aquele bonequinho se torne o alvo do meu feitiço, que é a pessoa. Então, tudo que eu fizer para aquele bonequinho, estou falando aí das dágides, né? Dágide, que é como nós trabalhamos magia de bonecos na Wicca, que muitos conhecem como voodoo, né? O voodoo, na verdade, é uma religião. Hoodoo é o sistema mágico utilizado no voodoo, que usa muito magia de bonecos, né? A magia de boneco foi uma coisa que caracteriza, assim como o caldeirão caracteriza a bruxaria, essa bruxaria mais europeia, a magia de bonecos caracteriza muito a magia da religião voodoo, né? Que muitos chamam de boneco voodoo. Então eu posso pegar uma vela e transformá-la numa pessoa. Transformá-la, eu digo, através de processos mentais, de dizer, criar um elo entre essa vela e a pessoa, de modo que o que eu fizer para essa vela, para esse boneco, para essa fotografia, para essa imagem, eu estou fazendo para a pessoa. Então aquela pessoa vai receber toda a carga energética daquilo que eu estou projetando através desse objeto, certo? Isso sendo bem grosso modo. Então, essas são as leis, algumas das leis que regem a magia. E um outro aspecto que eu diria importantíssimo, né, nesse processo de conhecimento, só para encerrar, que eu já estou com 55 minutos aqui de live, é
a linguagem simbólica. Tudo que existe é símbolo. Já pensaram nisso? Em se tratando de magia natural, em se tratando de fenômenos naturais, tudo que acontece tem um significado. Assim, pode ter um símbolo. Eita, Saussure, Fernando Saussure, das suas dicotomias. Significante e significado. Imagine que um rio. Imagine um rio. Pensem num rio. O que é um rio? É a água que corre, é a água que dribla obstáculos. Então, qual que é o significado? Qual que é a simbologia do rio? O rio pode conversar comigo a respeito de resiliência. O rio pode conversar comigo a respeito de superação. Então, o rio pode ter essa simbologia de resiliência, de superação, de fluidez. Fluidez no sentido de eu ter a capacidade de não represar aquilo que eu desejo, não represar os meus sentimentos, mas deixar com que eles fluam. O rio pode falar disso. O rio pode falar de limpeza. O rio pode falar de deixar ir, de desapego. Certo? Então, tudo que existe é dotado de uma simbologia. O que é o amanhecer? O amanhecer pode ser uma revelação. Ou seja, o momento em que o sol nasce revela as formas. O amanhecer pode ser uma nova oportunidade dada a mim. Né? O amanhecer pode ser várias coisas, ele pode ter vários significados. E é aí onde vai entrar, por exemplo, o conhecimento sobre... você pode fazer até um contraste do conhecimento popular sobre os fenômenos da natureza e o seu conhecimento. Uma coisa, por exemplo, é a coruja. Né? Porque quando eu falo de fenômenos da natureza, boto os animais nesse meio. Então a coruja. O que uma coruja simboliza para algumas culturas e o que uma coruja simboliza para mim, que sou bruxo, que sou praticante de magia. O que um gato preto simboliza para algumas culturas e o que um gato preto simboliza para mim. Sabe? Então, assim, é interessante nessas horas você compreender a simbologia dos fenômenos ou dos seres, de toda a criação, para as culturas e para você. Porque aquilo pode se manifestar em forma de sonho e você querer interpretar. Sabe, eu vou para um diário dos sonhos e ver que sonhei com uma cobra. É o que? É traição. Mas se você tem uma relação diferente com cobra, sonhar com cobra pode significar uma outra coisa. Mas a linguagem simbólica ela precisa ser apreciada, ela precisa ser compreendida, ela precisa ser vivenciada nesse processo mágico da magia simpática, da magia natural, certo? E isso vai agregar elementos nas técnicas de magia. A partir da linguagem simbólica, você vai ter material para a sua prática mágica. Compreendem? Então, as técnicas, o terceiro aspecto do conhecimento, né, do conhecer sobre magia natural, são as técnicas. Isso aí a gente vai falar um pouco mais à frente. Então era isso que eu tinha para conversar aqui com vocês. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês tiverem alguma coisa para acrescentar, para perguntar, fiquem à vontade. Senão eu vou encerrando por aqui. E agradecendo aí a presença de vocês, que eu sempre adoro ter aqui. E esperando que tenha contribuído, né? Que um pouquinho dessa conversa tenha contribuído aí para a prática de vocês. A gente se vê no próximo encontro, né? Para falar mais sobre as técnicas de magia natural. Ok? Se ninguém tiver mais nada, eu vou encerrando por aqui. E dando um beijo, ó. Beijo no povo do Instagram. Beijo no povo do Facebook, do grupo. E aí vão publicando aí esse vídeo para ver o que é que o povo acha. Cheiro, gente.